Bem-vindos ao nosso Aprofundando o Pareto de Testes Diagnósticos. Esse conteúdo você precisa ter na ponta da língua para gabaritar grande parte das suas questões da prova. E olha só, a maioria das pessoas ficam torcendo para esse assunto não cair na prova, o que não vai ser o caso de vocês. Vamos lá então aprofundar o Pareto aqui? Uma questão aí de 2021 do Paraná, que fala o seguinte: em relação à validação de um teste diagnóstico, assinale a alternativa correta. E aí tem uma série de afirmativas e a gente precisa julgar elas como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Afirmativa 1. A sensibilidade e especificidade de um teste não variam com a prevalência das doenças. Afirmativa 2. Diante da necessidade de se estabelecer um diagnóstico conclusivo de uma doença grave, deve ser escolhido um teste o mais sensível possível. Alternativa 3. No rastreamento ou screening de uma doença de alta prevalência, deve ser escolhido um teste o mais específico possível. Afirmativa 4. Quando se tem uma doença rara e de baixa prevalência na população, espera-se que o valor preditivo positivo seja baixo e o valor preditivo negativo seja alto. E afirmativa 5. Sensibilidade é a capacidade que o teste apresenta de detectar indivíduos verdadeiramente positivos para uma determinada doença, enquanto especificidade é a capacidade que o teste tem de detectar os verdadeiros negativos. E a partir daí a gente precisa julgar essas alternativas e o que a questão quer é que a gente fale quais estão corretas. Esse tipo de questão ele aparece com frequência nas provas. Então pode aparecer de duas formas. Ou a gente tem aqui uma questão conceitual, em que a gente precisa conhecer esses conceitos para julgar as alternativas, ou então aparece daquela forma que você não gosta, que é para fazer conta. Mas olha só, aqui a gente vai revisar esses conceitos e com isso, se precisar até mesmo de fazer uma conta, você já vai estar com tudo na ponta da língua. Então vamos lá, vamos analisar as afirmativas? Então a afirmativa 1 fala que a sensibilidade e especificidade de um teste não variam com a prevalência das doenças. E essa afirmativa está corretíssima. Por quê? Sensibilidade e especificidade são características inerentes ao teste. Então elas não vão variar conforme a prevalência. O que vai variar conforme a prevalência vão ser os valores preditivos, positivo e negativo. Sensibilidade e especificidade são características inerentes ao teste, não mudam conforme a prevalência das doenças. Então, a alternativa 1 está verdadeira. Vamos lá, afirmativa 2. Diante da necessidade de estabelecer um diagnóstico conclusivo de uma doença grave, deve ser escolhido um teste o mais sensível possível? Pensa só. Eu tenho uma doença grave e eu preciso confirmar aquele diagnóstico. Aqui fala de um exame conclusivo. Então, se eu estou falando de um exame conclusivo, eu estou falando de um exame muito específico para diagnosticar aquela doença. Então, o fator que eu quero aqui não é sensibilidade. O fator que eu quero para confirmar, para concluir, vai ser especificidade. Certo? Então a afirmativa 2 está errada por conta desse detalhe. Não é sensibilidade, mas sim um teste o mais específico possível. A afirmativa 3 fala o seguinte: no rastreamento ou screening de uma doença de alta prevalência, deve ser escolhido um teste o mais específico possível. Aí aqui também está errado. Na verdade, essas aí, elas inverteram os conceitos. Quando eu estou falando de um exame para rastreamento, um exame de screening, eu quero pegar o máximo de pessoas possíveis. Pode até ser que quando eu vou fazer uma análise mais aprofundada, eu veja que algumas pessoas que deram resultado positivo pelo meu teste de screening não tenham a doença. Mas, como eu estou falando de uma doença de alta prevalência e que eu quero fazer um rastreamento populacional, eu preciso de um teste muito sensível, para não deixar passar ninguém que tenha doença e que pode não ser diagnosticado pelo teste. Então, a alternativa 3, errada, inverteu o conceito aí. A 4 fala o seguinte: quando se tem uma doença rara de baixa prevalência na população, espera-se que o valor preditivo positivo seja baixo e o valor preditivo negativo seja alto. Então, a gente até conversou ali no início, os valores preditivos, eles se alteram conforme a prevalência da doença na população.
Então, se eu tenho uma doença que é muito prevalente, tem grande chance de eu encontrar alguém naquela população que tenha doença. Então, o meu valor preditivo positivo vai lá para cima e o valor preditivo negativo vai para baixo. Agora, quando eu estou falando de uma doença rara, com poucas pessoas, aqui fala o seguinte, ó, uma doença rara de baixa prevalência na população. Então, se eu fizer o exame em várias pessoas, a chance de ter algumas pessoas ali com a doença é pequena. Então, eu tenho um valor preditivo positivo baixo e um valor preditivo negativo alto. Tá corretíssima essa afirmativa. E a última afirmativa fala o seguinte: sensibilidade é a capacidade que o teste apresenta de detectar indivíduos verdadeiramente positivos para uma determinada doença. Certíssimo! Enquanto especificidade é a capacidade que o teste tem de detectar os verdadeiros negativos. Olha que alternativa bonita para a gente revisar esses dois conceitos. A alternativa 5 está correta, verdadeira, então o nosso gabarito aqui vai ser a alternativa D. Estão corretas 1, 4 e 5. E com isso aí a gente marca D, gabarita a questão e aprende o CCQ, que aqui era justamente para rastreamento. O ideal é usar testes de alta sensibilidade e para testes de confirmação diagnóstica é ideal usar testes de alta especificidade. Certo, galera? Questão boa para a gente revisar os conceitos e não errar isso nunca mais nas provas. Até mais!